Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estou, meu Deus, te agradecendo na graça e no amor do Senhor. Meu Deus, aqui eu te peço que o Senhor possa estar ungindo e consagrando cada palavra que o evangelista André possa estar passando nesse estudo, para que cada abençoado venha ouvir e entender com o ouvido espiritual, porque esta é a palavra da verdade, a palavra do amor e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai estar sendo passada para que os abençoados venham crescer de glória em glória, assim como nós também. E eu já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Olá, abençoados. Reinando em vida? Estamos aí de volta, amém? Então vamos iniciar mais um estudo no amor e na graça de Deus. Vamos ceiar, abençoados. Amém? Então declaro a mente de Cristo ativada em nós para podermos usar mais uma porção da palavra do Cristo, o glorificado. O tema desse estudo hoje é o verdadeiro templo de Deus. Esse é o Ministério Noticiário da Graça e Paz. Eu sou o evangelista André. Esse é o estudo de 32ª parte. Amém? Em falar em templos, abençoados. A importância do templo era tudo nos tempos da lei de Moisés. Tudo era feito no templo. Todos os rituais, orações eram feitos no templo. E quando o templo foi construído, tinha uma lei que dizia que nenhum ritual, nenhuma oração, nenhum sacrifício deveria ser feito em lugar nenhum. Era proibido, somente dentro do templo. Só dentro do templo poderia fazer esses tais rituais, orações, sacrifícios. Hoje, sem o templo, a metade da lei, dos mandatos da lei, estão sendo difíceis de ser cumprido hoje. Mas os homens ainda persistem em permanecer cumprindo. Mesmo a Bíblia dizendo que se deixar de fazer um item da lei, se deixar de fazer um só mandamento, anula todos os outros. Mas, mesmo escrito, preferem não seguir o que está escrito, mas seguir a própria cabeça deles. Pois bem, depois da destruição do templo, os homens almejam até hoje construir outro templo para chamar de casa de Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver em Mateus 24, 1-2. Começa assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as construções do templo. Abençoados, vamos analisar essa passagem, porque é assim que muitos vivem hoje. Muitos vivem boquiabertos, pela magnitude dos seus templos de pedra que são construídos hoje, Milhões são gastos, para fazer suntuosos templos, suntuosas igrejas. E assim estavam aqueles discípulos naquela época. Eles estavam boquiabertos com a magnitude do templo. Aquele templo, desde os tempos antigos, era muito importante para eles, pois os considerava a casa de Deus.
24:2. Porém Jesus lhes disse: não vedes tudo isso? Jesus estava perguntando: não vedes tudo isso? Essa magnitude, essa grandeza, né? Paredes pintadas tipo ouro, tinha placas de ouro, né? Com dizeres de Moisés. E Jesus está falando: vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus quis dizer: não se maravilhem com tudo isso, com essa grandeza, porque eu derrubarei tudo isso. Jesus, como ungido de Deus, vindo da parte de Deus, como a Bíblia diz, por que derrubaria o templo, a casa de Deus? Se era considerada a casa de Deus desde os tempos antigos, será que Jesus estava louco? Ou os homens não entenderam sua mensagem, como até hoje não entendem? Vamos ver João 2:20. E 20 diz assim: replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Eles riam de Jesus, e outros provavelmente o chamavam de louco, pois não entenderam o que ele quis dizer. Em João 2:21 diz assim: ele, Jesus, porém, se referia ao templo do seu corpo. A Bíblia muitas vezes diz que nós somos a noiva de Cristo, e o chama de noivo igualmente. Somos igrejas de Cristo, casa dele. E Jesus várias vezes falou sobre essas coisas aos discípulos. E em 22 ele diz assim: por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram nas Escrituras e na palavra pregada por Jesus. Abençoados, nós somos a morada do Espírito Santo. O Cristo glorificado habita em nós. Muitos estão até hoje tentando construir templos suntuosos, enquanto nós é que somos a morada do Espírito Santo. Nós é que somos preciosos para Ele. Hoje não precisamos buscar o Espírito Santo. Muitos hoje estão buscando o Espírito Santo. Hoje nós não precisamos buscar o Espírito Santo, pois Ele habita em nós. Nós somos a morada. A obra de Deus era Jesus cumprir tudo o que a lei e os profetas disseram, ser entregue aos pecadores, morto, ressuscitado no 3º dia, cumprindo todas as profecias. Por amor de Deus, Pai, nos fez morada, derrubando o muro de separação entre os homens e Deus. Lá no ano 70, quando incitou o filho da perdição. Esse filho da perdição não é nenhum anticristo que virá, não é Satanás, não é nada disso que o sistema religioso fala. Esse filho da perdição era o romano Tito, filho de Vespasiano, que invadiu Jerusalém, né, na época da guerra, e destruiu o templo e pôs fogo nele. Então Éfeso 2:11 começa assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Circuncisão significa separação.
Eles se consideravam, os judeus, um povo único e viviam separados dos gentios. Eles não podiam ter contato com estrangeiros, a não ser se esse estrangeiro se convertesse, à crença deles. Como diz o apóstolo, acima, segundo a carne. Então eles achavam isso, segundo a carne, eles achavam isso. Achavam que só eles poderiam ter acesso. Só eles eram o povo único de Deus, E os outros povos, para eles, eram chamados de incircuncisos, quer dizer, povos que não poderiam se misturar com eles. Eles eram circuncisos, significa separação. Eles eram separados dos outros povos. Deu para compreender um pouco? A circuncisão, a Bíblia diz que foi dada a Pedro, pregador, para os judeus. A incircuncisão foi dada a Paulo, pregador, para os gentios, Então, por isso que circuncisão significa povo separado. Os judeus eram separados do resto do povo, era separado dos estrangeiros. 12. Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Como eu disse, naquele tempo Paulo está falando com os gentios. Éfesos eram gregos da igreja de Mina. Paulo mandou essa carta para eles, dizendo: nesse tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, quer dizer, eles eram povo separado, porque o templo não deixava o povo se chegar a Deus. Estranhos à aliança da promessa, ou seja, os estrangeiros não faziam parte da promessa que foi dada a Abraão. A promessa é a graça, amados. Só que eles não entendiam isso. Por isso que o Paulo falou: circunciso segundo a carne, porque o espírito deles é de Deus, só que a carne deles impede a chegar a Deus. Por quê? Por causa das tradições religiosas, por causa das orações religiosas, não é? Isso impede a pessoa de se chegar a Deus, porque a palavra do Messias era espiritual e eles tinham muito conhecimento carnal, e esse muito conhecer segundo a carne impede a sabedoria espiritual penetre no coração. Amém? Então a Bíblia fala que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos à aliança. Ele achava que eles eram o povo único, e os gentios, era outro povo que não poderia se misturar, não tendo esperança. Quer dizer, eles não tinham esperança nenhuma mais sem Deus no mundo, porque eles não tinham contato com Deus. Sem Deus no mundo, porque eles não poderiam ver Deus, porque só entrando no templo para isso, que Deus morava no templo, segundo a concepção, segundo a carne, igual Paulo diz, dos judeus. Estão entendendo? Segundo os pensamentos dos judeus, os goi, os estrangeiros, não mereciam a promessa. Mas agora, Paulo diz, mas agora, esse agora, pode ser trazido para os dias de hoje, mas esse agora aqui, lá nos anos 60, depois de Cristo, Paulo estava, falando, para o povo, grego lá, povo de Éfeso. Mas agora,
em Cristo Jesus, pode trazer para os dias de hoje também. Agora, você que está ouvindo essa palavra, vós que estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. A promessa foi feita não aos descendentes, mas a seu descendente, que é Jesus Cristo. E nós, em Cristo, somos herdeiros da promessa, segundo a fé no Cristo glorificado. Então, segundo a carne, aquilo estava impedindo eles de ver a verdade da palavra. Segundo a carne, não poderemos ser herdeiro, porque a promessa foi dada pelo Espírito, no Cristo glorificado. Na destruição do templo, Deus passou a fazer morada em nós, porque Ele é a nossa paz, o qual em ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio a inimizade, o templo de pedra que consistia a lei. Paulo estava querendo mostrar para eles que quando o templo fosse demolido, que nessa época ainda não era demolido, que ele estava aqui falando no ano 60 a 63, o templo foi demolido, né, no ano 70. Então ele está querendo dizer que quando o templo for demolido, Deus habitará em nós. Não terá mais essa separação. Não seremos um povo desigual, mas seremos todos um só povo. Seremos um só povo para Deus. Amém, amados? No 15 diz, Paulo dizendo a eles, aboliu, revogou, anulou na carne a lei dos mandamentos, de forma de ordenança, para que dos dois quem? Judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Dos dois povos, judeus e gentios, no caso dos Éfesos, né, se referiam-se aos gregos, ou hoje, né, entendemos que tanto judeus como vários outros povos, todos são estrangeiros. Não, todos aqui que não é judeu é estrangeiro, é goi. Então todos esses outros hoje são uno no mesmo espírito. Não tem mais povo, né? Povo único. O judeu se achava exclusivo, hoje não. Paulo está querendo dizer, na época que fosse derrubado o templo, seríamos só um só povo para Deus. E 16 fala, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Não existiria mais inimizade entre os povos. Todos seriam reconciliados em um só corpo com Deus. Sem templo, sem lei, sem oblações, sem sacrifício. 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estava longe, e paz também ao que estavam perto. Está falando dos judeus que estavam perto, né? Mas sem acesso a Deus. E dos gentios, no caso de Éfeso, os gregos, que estavam longe de Deus, pois moravam no templo, pois Deus morava no templo. Na destruição da casa de Deus, Ele hoje mora em nós. Por isso se diz que somos morada do Espírito Santo. Amém, amados? 18. Porque ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Hoje, tanto judeus como gentios, todas as raças, providos de Espírito, temos acesso ao Pai. Amém? O Pai não está mais recluso em um lugar único. Ele não mora em um local único. Ele não mora em um templo de pedra. Hoje Ele mora no coração de todos nós. Hoje Ele é para todos.
hoje está acessíveis a todos. Amém? E Paulo continua em 1 Coríntios 6,19. 19 diz: ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Está falando do Espírito glorificado de Cristo, que habita em nós, que veio de Deus, e matando o pecado na carne. Hoje não somos mais nós que vivemos segundo a carne, segundo as ações da carne, segundo o servir a Deus pelas as obrações da carne, as obrações da lei, aos rituais, aos sacrifícios. Amém? Porque nos deu vida, ou seja, nos deu visão espiritual para andarmos segundo o Espírito, uno com Cristo. Amém? Uno com Cristo, que vive em nós, a esperança da glória. Hoje o servimos em espírito, em verdade, não por obrações da carne, não por rituais da carne. Por isso ele diz lá em Oséias 6,6, misericórdia quero e não sacrifício. Para que sacrifício? Não agrada a Deus. E o conhecimento de Deus, quer dizer, a graça de Deus, a palavra que estamos falando para vocês aqui agora, ensinando para vocês aqui agora, e não holocausto. Holocausto era sacrifício, matança de animais. Nada disso hoje tem sentido para Deus. Nada disso hoje agrada a Deus. Amém, abençoados? Hoje não precisamos mais levar sacrifício ao templo, porque o templo hoje somos nós. Amém? E o que nosso Deus hoje quer é que apenas cremos no seu Cristo, o Cristo glorificado, na palavra do Cristo, o Evangelho da reconciliação que Cristo trouxe para nos reconciliarmos novamente ao nosso Pai, e a nossa fé sem duvidar no nosso coração. Só isso. Hoje temos acesso direto. Hoje Ele mora dentro de nós. É só orarmos, pedirmos que Ele nos ouve. Na época da lei, fazia sacrifício, fazia matança de animais para levar a Deus. Aquilo era só um ritual. Era só um símbolo para mostrar que Jesus foi o único sacrifício vivo, único e perfeito. Não precisa mais fazer sacrifício para agradar a Deus, porque o Machia foi o sacrifício vivo por nós. Amém, abençoados? Hoje temos acesso direto por causa do Machia. Ao Machia devemos toda a honra e toda a glória. Amém, amados? Vou ficar por aqui, abençoados. Vós sois morada do Espírito Santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdotes santos, sal da terra, luz do mundo, sois vós. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma declaração de fé para encerrarmos mais essa ceia maravilhosa que o Cristo glorificado nos proporcionou. Amém? O Evangelho da reconciliação no Cristo glorificado, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito o Santo em nós nos conceda sua graça até a eternidade. Assim seja. Muito obrigado, abençoados. Até mais.